Cadê eu? Olá, pessoal, tudo bem? Retornando à nossa segunda aula da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da apresentação, da disciplina, e espero também que vocês participem de todos os momentos, de todas as atividades, de todas as tarefas, tá bom? Então, hoje, nós vamos prosseguir com a nossa segunda etapa, né, com o nosso segundo bloco, conforme eu havia colocado para vocês. O nosso curso Fundamentos da Educação, retomando, né? Fazendo a revisão, né, dos nossos blocos temáticos. No bloco 1, nós trabalhamos as concepções de educação no mundo contemporâneo. Dentro dessas concepções, nós trabalhamos a diversidade de concepções de educação, influências culturais e sociais na construção das concepções educacionais, educação inclusiva e equidade, e pegamos as tendências do pensamento pedagógico. Dentro dessas tendências, nós colocamos as principais correntes pedagógicas, as tecnologias educacionais e inovação pedagógica e as abordagens contemporâneas da educação. E aí eu começo com uma indagação nesse bloco 2, né? Como as concepções e tendências influenciam as políticas educacionais? Aí, dentro desse questionamento, nós vamos trabalhar a relação entre teoria e prática na educação, a formação de professores frente às diferentes abordagens pedagógicas e a avaliação e currículo alinhados às concepções contemporâneas. Como as concepções e tendências influenciam as políticas educacionais? Eu coloco a classificação das tendências de acordo com Saviani. De acordo com Saviani. Volta lá onde era. Não vai ficar os dois, não? Fica os dois. Ah, tá. Só um minutinho. Classificação das tendências de acordo com Saviani. Saviani vai colocar, gente, eu já havia colocado sobre esse autor, né? Ele vai fazer uma divisão e dentro desse organograma, ele vai estar colocando as teorias não críticas, que nós já falamos na aula anterior, as teorias crítico-reprodutivistas e as teorias críticas, né? Dentro das teorias não críticas, pedagogia tradicional, pedagogia nova e pedagogia tecnicista. Isso aqui é até uma revisão da aula passada, né? A pedagogia nova, ou escola novista, ela veio contrapor a pedagogia tradicional, e posteriormente veio a pedagogia tecnicista. Dentro das teorias crítico-reprodutivistas, a violência simbólica, o aparelho ideológico e a escola dualista. E já nas teorias críticas, a escola tradicional, libertária, né, a pedagogia libertária, a libertadora e a pedagogia histórico-crítica. Explorando o impacto das ideias e direcionamentos na educação. Essas ideias e direcionamentos moldam não apenas o conteúdo e os métodos de ensino, mas também as políticas educacionais, a organização das escolas e as práticas pedagógicas. Então, nós temos que entender que o impacto de todas essas correntes, elas vão moldar, né, não só o conteúdo, mas a forma de trabalhar, o método, a metodologia, né, o processo de ensino-aprendizagem e também as políticas educacionais. Então, de acordo com a corrente pedagógica naquele momento, com certeza essa corrente pedagógica estava atrelada à política vigente, né?
como que a escola se organizava, como que essas práticas pedagógicas fluíam, né, dentro desse arcabouço da escolar, tá? Aí eu coloco para maior esclarecimento como que é essa jornada, né, como que é esse percurso escolar de qualidade, né? Na verdade, esse percurso, ele tem uma sequência, né? Tem a entrada, a permanência, né? O percurso escolar de qualidade, a continuidade, até chegar nos níveis, né, mais elevados de ensino. Por meio dessa exploração, é possível compreender como as ideias e direcionamentos na educação refletem e respondem às necessidades, valores e objetivos da sociedade em um determinado momento histórico. Isso inclui a busca por uma educação mais inclusiva, a integração de tecnologias emergentes, a promoção da diversidade e equidade, entre outros aspectos, né? Então, é essa exploração, né, esse impacto das ideias e do direcionamento que nós vamos compreender, né, vai refletir, né, e nós vamos ter a resposta, né, a necessidade do aluno, né, a questão quais são os objetivos da sociedade nesse determinado momento histórico, tá? E aí, na contemporaneidade, nós colocamos, né, uma educação e temos, né, a necessidade de fazer uma educação mais inclusiva. Dentro dessa educação mais inclusiva, é imprescindível, né, que tenha essas tecnologias emergentes, né, a questão da promoção da diversidade e equidade, conforme foi colocado na aula anterior. Ao explorar esse tema, é importante compreender como diferentes correntes do pensamento educacional, como o construtivismo, o behaviorismo, o humanismo, entre outros, influenciam as práticas de ensino e aprendizagem, né? Isso aqui eu coloquei esse organograma só para a nível de maior compreensão, né? O estado atual do aluno, né? E quando se estabelece os objetivos, a partir do momento que se tem os conhecimentos, que se tem a atitude, né? Que tem a questão da coordenação motora, né? E que esses conteúdos, passando por essas experiências, acontece uma realimentação, aí surge, né, esse novo perfil do aluno. Interseção entre tendências e políticas educacionais. As tendências, como tecnologia educacional, educação inclusiva e pedagogia de projetos, moldam as diretrizes e estratégias adotadas nas políticas educacionais. Então, essa aprendizagem, ela é cercada, né? Essa aprendizagem, ela vai acontecer e é uma série de fatores que vão contribuir para que, de fato, né, isso aconteça. Desde as políticas públicas, estratégias pedagógicas, né, a questão das parcerias, a questão das famílias, que é imprescindível, a questão do posicionamento da gestão escolar, tudo vai contribuir, né, para essa educação de forma mais inclusiva, né, e que isso vai moldar essas diretrizes e estratégias. Exemplos de políticas que refletem essas tendências que eu coloco, né? Integração de dispositivos tecnológicos no ambiente de ensino, implementação de programas de inclusão para atender às necessidades de todos os alunos, adoção de abordagens pedagógicas baseadas em projetos para promover a aprendizagem ativa e contextualizada. Essas políticas, elas buscam acompanhar, incorporar as mudanças e avanços na área educacional, buscando oferecer uma educação relevante e significativa para os estudantes, né? Então, eu coloco aqui alguns exemplos, mas para que vocês possam entender, né, que todas essas políticas educacionais, elas são criadas
em função, e deveriam ser, né? Na verdade, elas deveriam ser, em função do aluno, em função do estudante, para essa educação que ela aconteça de forma significativa e relevante. Eu coloco a relação entre teoria e prática para que vocês percebam o diferencial do que seja um e do que seja outro, né? A relação entre teoria e prática na educação é fundamental por quê? Para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Não existe só teoria, não existe só prática. A gente não aprende só na prática, a gente não aprende só na teoria. Aí eu coloco o conceito de teoria. Então, a teoria, ela vai fornecer o embasamento conceitual necessário para compreender os princípios educacionais. Enquanto a prática oferece a oportunidade de aplicar esses conceitos em situações reais de ensino e aprendizagem. Por isso, pessoal, que todo curso, principalmente os cursos de licenciatura, eles têm uma estrutura curricular teórica e, posteriormente, vem a questão do estágio, ou seja, da inserção, né, desse acadêmico dentro desse núcleo escolar, para que ele possa compreender, entender, aprender a prática que é oferecida dentro desse núcleo escolar, tá certo? Então, a prática, ela vai oferecer a oportunidade de aplicar esses conceitos, né, que são apreendidos dentro da universidade. Essa interconexão permite aos educadores desenvolverem metodologias mais eficazes, adaptadas às necessidades e características dos alunos, ao mesmo tempo em que promove uma compreensão mais profunda e significativa dos conteúdos por parte dos estudantes. Então, essa interconexão, ela é extremamente necessária. Só existe, de fato, uma aprendizagem significativa se houver, né, essa interconexão entre teoria e prática. Dentro dessa definição de teoria educacional, ela é um conjunto de ideias, princípios e conceitos que buscam compreender e explicar os fenômenos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. Ela engloba diversas abordagens e correntes do pensamento que influenciam as práticas pedagógicas e orientam a elaboração de políticas educacionais. As teorias educacionais, elas são fundamentais, né, conforme foi dito anteriormente, nos processos educacionais, pois fornece um arcabouço conceitual para orientar a prática docente, o desenvolvimento curricular e a organização escolar. Por isso que é necessário, é fundamental, né, que dentro do processo educacional se tenha-se, né, essa teoria muito fundamentada, todos os conceitos, porque esses conceitos, essa teoria é que vai fundamentar a prática de todo professor, né, o desenvolvimento do currículo, né, e, consequentemente, a organização da escola. Elas contribuem para uma reflexão crítica sobre os objetivos, métodos e estratégias educacionais, permitindo aos educadores compreenderem melhor os processos de ensino e aprendizagem e adaptarem suas práticas às necessidades e características dos alunos. Então, são essas teorias que vão fazer com que cada professor, né, desenvolva o seu trabalho, o professor, naquela concepção que já foi colocado, reflexivo, né? Por quê? Ele, através do seu planejamento, que ele irá fazer o seu planejamento, né? Traçado os seus objetivos, qual método que eu vou usar, qual a melhor estratégia que eu vou usar, quais os recursos que eu tenho disponíveis, né? Para que eu consiga, de fato, atingir a aprendizagem desse meu aluno, tá? Bom,
A prática educacional, né, ao contrário da teoria, ela refere-se à implementação concreta dos princípios, métodos e estratégias derivados das teorias educacionais no contexto escolar e educativo. Então, assim, a sua prática, ela vai sendo aperfeiçoada, né, à medida que você vai trabalhando, à medida que você vai praticando, e atrelada aos conceitos, às teorias que você já aprendeu anteriormente. Então, essa prática é o processo de traduzir os conceitos teóricos em ações pedagógicas tangíveis, né, possíveis, visando facilitar a aprendizagem dos alunos e promovendo o desenvolvimento integral. A prática educacional é essencial, porque permite que os educadores coloquem em prática as teorias e conceitos aprendidos, adaptando-os às necessidades e características dos alunos e ao contexto escolar específico, tá? E aí eu coloco até em negrito. Dessa forma, a aplicação prática dos conceitos teóricos contribui para tornar o ensino mais eficaz, relevante e significativo, promovendo o engajamento dos alunos e o alcance dos objetivos educacionais. Então, ao aplicar, né, a aplicação prática desses conceitos, é isso que vai tornar, né, o ensino mais eficiente, mais significativo, né, para o aluno, né, porque o objetivo nosso, educador, é o quê? Promover o engajamento do aluno na aprendizagem significativa do aluno e que a gente alcance os objetivos que foram traçados. Bom, a formação de professores frente às diferentes abordagens pedagógicas. A formação de professores diante das diversas abordagens pedagógicas é fundamental para garantir uma prática educacional eficaz e adaptativa. Então, é você, professor, né, a partir do momento que você conhece todas essas abordagens pedagógicas, né, você, professor, que vai escolher qual a melhor prática, qual a prática mais eficiente para o perfil dos alunos que você está trabalhando. Essa formação permite que os educadores compreendam os princípios, métodos e estratégias de diferentes abordagens, como tradicional, que a gente já falou, construtivista, socio-interacionista, entre outras, e estejam preparados para aplicá-las de acordo com as necessidades e características dos alunos, né? Uma formação sólida e diversificada possibilita aos professores desenvolverem uma prática reflexiva, crítica e centrada no aprendiz, promovendo assim experiências de aprendizagem significativas e relevantes para os estudantes. Aqui nada mais é de tudo que foi falado, né? Então, essa formação, ela tem que ser sólida, ela tem que ser séria, ela tem que ser comprometida, ela exige responsabilidade, né, por parte do professor, porque só assim ele vai conseguir, né, desenvolver, fazer uma prática crítica, reflexiva, voltada para o aluno, né, significativa e que seja relevante também para o estudante. Avaliação e currículo alinhados às concepções contemporâneas. Um pouquinho do que seja currículo escolar. Em sentido restrito, currículo escolar é o conjunto de matérias a serem ministradas em determinado curso ou grau de ensino. Nesse sentido, o currículo abrange dois outros conceitos, né? O plano de estudos e o programa de ensino, né? O currículo, em sentido restrito, é isso, certo? Então, são aquelas matérias que nós ministramos, né? Que vem já, tá certo? E dentro desse programa de ensino, nós temos o plano de estudo. Na exploração da relação entre avaliação e currículo nas concepções contemporâneas, destaca-se uma avaliação alinhada ao currículo
promovendo uma aprendizagem mais significativa e integrada. Então, esse currículo, né, ele vem, né, as propostas já vêm, e dentro disso é interessante observar a questão da avaliação, né, no sentido que essa avaliação, ela tem que estar atrelada ao currículo que está sendo desenvolvido, né? Isso ocorre por quê? Porque uma avaliação, ela tem que acompanhar de perto os objetivos e conteúdos do currículo, permitindo uma compreensão mais precisa do progresso do aluno, identificando ideias de força e de necessidade de desenvolvimento. Então, a partir do momento que você, professor, estabelece os seus objetivos, né, dentro daqueles conteúdos de ensino, você vai escolher, né, a diversidade que existe de avaliação para uma forma de avaliar, para que essa avaliação atinja o progresso do aluno. Então, essa avaliação, ela tem que vir identificar quais são as áreas que os meus alunos estão desenvolvendo de forma mais tranquila, quais são, onde eu tenho que estar pontuando mais para que atinja a necessidade. De repente, um determinado conteúdo, ele tem necessidade de uma avaliação diferenciada, né? Além disso, uma avaliação alinhada ao currículo fornece feedback valioso aos alunos e aos professores. Isso aí é inquestionável, né? Ajudando a orientar o processo de ensino-aprendizagem de maneira mais eficaz e orientada para as necessidades individuais dos estudantes. Aí eu coloco também lá embaixo em negrito. Dessa forma, a relação entre avaliação e currículo é essencial para promover uma educação de qualidade, adaptada às demandas e desafios da sociedade contemporânea. Uma charge da Mafalda, né? Se você é educador, pense sobre a sua prática pedagógica. Ela se insere em alguma das tendências estudadas. Então, assim, aqui é mais no intuito de estar instigando vocês, né? Você tem o tempo inteiro, você tem que pensar nessa prática pedagógica e qual tendência, né, que está sendo mais prioritária nessa sua prática. Eu finalizo o bloco, né? Como eu finalizei o primeiro bloco, não há docência sem discência, pego Freire, né? As duas se explicam, e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Aqui são as referências, tá? Que eu usei, né? Conforme foi colocado no primeiro e no segundo. Então, todas as referências estão lá no plano de curso de vocês. E agradeço, né, pela participação, pelo interesse. Estou à disposição para qualquer dúvida, questionamento, tá certo? Participem das aulas, tá bom? Muito obrigada.